Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Dose Diária. Aqui quem tá falando é a Josi Vidal. Se você ainda não me segue lá no Instagram, corre lá e digita jo.vidal, redesenhe sua vida, você vai me encontrar. Hoje eu quero trazer uma percepção, vamos dizer assim. Existe uma prisão que quase nunca parece prisão. Ela é a segurança. E tem uma frase do Rumi que fala: por que você se mantém preso se a porta esteve sempre aberta? Talvez eu não tenha falado com as palavras corretas dele, mas ele quis dizer isso. Isso me lembra muito o tempo que eu fiquei no meu emprego anterior. Eu ia usar a palavra presa, mas na verdade eu não estava presa, eu estava segura. Eu estava dentro da minha zona de conforto. Então, existe uma prisão que não é a prisão que a gente está acostumada a ver, mas é a prisão da segurança. Ela parece rotina, ela parece estabilidade, ela parece prudência, ela parece até paz. Mas às vezes, o lugar onde você se sente mais protegida é exatamente o lugar que está impedindo você de crescer. Eu quero que você reflita sobre isso. O lugar onde você se sente mais protegida é exatamente o lugar que está te impedindo de crescer. E foi exatamente assim que aconteceu comigo. Quando eu levei o pé na bunda, né, da empresa que eu trabalhava, se eu não tivesse levado esse pé na bunda, talvez eu estivesse lá até hoje, pelo conforto, pela segurança. E foi justamente quando eu saí desse lugar que eu me abri para o mundo das possibilidades. E foi por causa disso que eu vim para a Austrália. E depois aqui na Austrália eu descobri um mundo novo, um mundo digital. Eu descobri o meu Ikigai, eu descobri que eu poderia ajudar as pessoas através da leitura de cartas. Eu descobri que eu poderia ajudar as pessoas através da mentoria, né? Quando eu faço uma sessão de hipnose com meditação, né? A hipomeditação. Então, eu mudei várias coisas por conta daquele fato. Então, a pergunta de hoje é: existe algum lugar que eu tô me sentindo protegida? E aí pode ser um lugar, não necessariamente a empresa, por exemplo, que você trabalha. Pode ser uma pessoa, um relacionamento, um projeto, não sei. Tem algum lugar aonde você se sente protegida, se sente segura, se sente nessa zona de conforto e que isso tá te impedindo de crescer? Então, eu quero fazer uma analogia com uma história, que é a história da Rapunzel. É uma história, né, que a gente vê, teve o desenho da Disney. Eu sei que não é uma história da Disney, mas enfim. A Rapunzel é uma história que não é só sobre uma princesa de cabelos longos, mas eu quero conversar com você sobre a torre, porque talvez você também tenha uma. Você já pensou que a Rapunzel ela poderia ter saído da torre se ela quisesse? Então, talvez você também tenha uma torre emocional, uma torre que você construiu por medo, uma torre aonde você está presa nas crenças antigas. Então, uma torre aonde você talvez escute frases do tipo: melhor não arriscar, tá bom assim, pelo menos aqui eu sei como funciona. E se der errado? E se eu me arrepender? E se eu perder tudo? E se aos poucos tudo aquilo que começou como proteção acabou virando como limitação?
Então a Rapunzel é uma princesa que ela cresceu dentro da torre. Ela conhecia aquele lugar, ela sabia aonde estava cada coisa, ela sabia como eram os dias, ela sabia o que esperar. A torre, ela é previsível. Então, o cérebro humano, a gente que estuda sobre reprogramação mental e como que funciona, né, o cérebro, né? A gente sabe que o cérebro ele ama a previsibilidade, mesmo que a previsibilidade não seja boa. Porque o nosso sistema nervoso, muitas vezes, o conhecido é mais seguro que o desconhecido, mesmo quando dói. Então, talvez seja por isso que tantas pessoas acabam permanecendo em situações que já não fazem mais sentido. Empregos que adoecem, relacionamentos que diminuem, rotina que esvaziam, projetos que já perderam significado. Não porque gostam daquilo, mas porque conhecem aquilo. Então, existe uma parte do cérebro que prefere o desconforto conhecido do que um futuro que você não consegue prever, um caminho que você não consegue enxergar todas as respostas. E para mim, isso foi muito nítido quando a gente veio para a Austrália. Que quando a gente veio para a Austrália, tem uma coisa que assim, você chega num lugar onde você não conhece ninguém. Eu lembro que nós contratamos uma pessoa para buscar a gente no aeroporto e eu contratei uma brasileira, justamente porque eu ia me sentir um pouco mais segura, um pouco mais confortável. E é muito doido, porque você chega, você não sabe falar direito, você não entende direito as coisas, você não sabe andar no lugar, você não sabe pegar um ônibus, você não sabe aonde é o mercado, você não sabe nem o que comprar no mercado. Você fica muito perdido, muito perdido. E é um dia atrás do outro, e você não sabe o que vai acontecer, você não sabe como que você vai encontrar uma casa, como que você vai alugar, como que funciona o aluguel, você não sabe se você vai arrumar emprego, qual que vai ser o emprego, como é trabalhar naquilo. E eu e meu marido, a gente veio de uma época onde era interessante e você ficava nos empregos, né? Então eu tinha 20 anos de casa e o meu marido ele tinha 23 anos de casa. Então a gente meio que a gente não tinha experiência de entrevista, de ficar mudando de emprego. Então a gente era muito acostumado a esses nossos empregos, né? A gente estava na torre. A gente estava na torre, é literal isso. E a gente deu esse salto no escuro. E isso, por mais assustador que tenha sido na época, foi a grande virada de chave na nossa mente. Porque é uma coisa, quando você dá esse salto e você pensa o seguinte, eu gosto de pensar sempre assim, qual é o pior cenário? O pior cenário é a gente voltar a ser o que a gente era. O pior cenário é a gente voltar para o Brasil e tentar arrumar um emprego. Então, se eu tenho uma visão de que o pior cenário é esse, é eu pegar minhas malas e voltar, o que vier na frente é lucro. Então, sempre tem para onde voltar. E então você continua, porque tudo que vier para frente é lucro. E foi justamente assim que a gente foi vivendo, dia após dia, semana após semana, mês após mês. E hoje a gente vai, esse ano a gente vai completar 9 anos de Austrália. São quase 10 anos já que a gente está aqui. E eu vou te dizer que ainda tem coisas que eu não sei, ainda tem coisas que eu não entendo. Tem coisas que eu aprendo, todo dia eu aprendo uma coisa nova, uma palavra, seja uma palavra nova, seja
uma ideia nova, algo novo sobre esse país que eu moro há quase 10 anos. E eu aprendi isso, que eu sempre vou poder voltar pro pior cenário se eu não conseguir, né? Se não der certo. Só que o meu pior cenário hoje não é mais aquele que era quando eu cheguei, porque eu já evoluí. Eu já aprendi, eu já sei falar inglês, a gente já trabalhou aqui, a gente já tem experiência de trabalho na Austrália. Então, o pior cenário hoje é, se esse emprego não der certo, é ir para o outro, é procurar um. Então, só que o movimento só acontece quando a gente se move para frente. Então, hoje, se eu resolver que cara, não quero mais trabalhar com esse Instagram, não quero mais trabalhar com coisa holística, eu vou trabalhar com outra coisa. Eu já sei, eu aprendi. Então, o pior cenário não vai ser começar do zero. Porque mesmo que eu comece algo do zero, o conhecimento ninguém tira de mim. Isso é importante. A gente não leva nada dessa vida. A gente não leva nada. O que a gente leva são as experiências, são os conhecimentos. Isso ninguém tira da gente. Agora, o resto. Então, a torre da Rapunzel, ela não era só uma torre de paredes, né? Ela tinha uma história. Ela cresceu ouvindo que o mundo era perigoso. Ela cresceu ouvindo que sair era arriscado. Ela cresceu sabendo que lá fora ela não estaria segura. E quando você escuta uma história desse tipo por tempo suficiente, ela deixa de parecer uma história, ela começa a parecer verdade. Então, quais foram as histórias que contaram para você? E é assim que muitas das nossas prisões emocionais são construídas. Talvez alguém tenha dito que o dinheiro é difícil, não confie em ninguém, você precisa ter um emprego para se sentir seguro. O relacionamento sempre termina em sofrimento, você não nasceu para isso. Gente como a gente não consegue. Então, frases que foram muitas vezes ditas por pessoas que você ama, ou pessoas que amam você, tentando te proteger. Mas proteção sem consciência talvez vire limitação. Então, existe uma coisa que eu gostaria que você percebesse hoje, é que nem todo medo é intuição. Às vezes é uma memória. É o cérebro reconhecendo algo que parece com uma experiência antiga. Então, ele diz, cuidado. Mesmo quando o presente é diferente. Por isso, quando você muda de profissão, pode sentir o medo. Quando você pensa em terminar um relacionamento, pode sentir o medo. Quando você pensa em se expor, pode sentir o medo. Quando você pensa em cobrar mais pelo seu trabalho, pode sentir o medo. Quando você pensa em recomeçar, pode sentir o medo. Mas sentir o medo não significa que o caminho está errado. Às vezes significa que o caminho é novo. Então, pensando na Rapunzel, que é o tema desse podcast, todos os dias a Rapunzel ela vê o mundo de fora, ela vê o mundo pela janela. Existe a curiosidade, existe o desejo, existe uma sensação silenciosa de que existe algo além. Ela consegue ver a oportunidade, mas ela não consegue entrar por essa oportunidade, porque ela sente culpa, porque ela sente medo, porque ela sente dúvida, porque existe uma voz dentro dela dizendo que você está seguro aqui. E talvez essa seja uma das batalhas internas que nós estamos vivendo. A batalha entre aquilo que nos protegeu e aquilo que agora nos limita.
A psicologia fala muito sobre a zona de conforto, mas eu acho que esse nome acaba enganando um pouco, porque nem sempre a zona de conforto é confortável. Às vezes ela é profundamente desconfortável, mas ela é familiar. Então, existe gente infeliz há anos nesse lugar chamado zona de conforto. E não é porque ela está confortável ali, é porque ela está acostumada ali. E isso tem uma diferença enorme. Você pode estar acostumada a se diminuir. Você pode estar acostumada a pedir desculpas. Pode estar acostumada a cuidar de todo mundo antes de cuidar de você. Você pode estar acostumada a não dizer o que pensa. Você pode estar acostumada a cobrar menos. Você pode estar acostumada a esperar. Você pode estar acostumada a sobreviver. E depois de algum tempo, você começa a acreditar que aquilo tudo é sua personalidade. Ah, eu sou assim. Mas talvez não seja assim. Talvez você tenha aprendido a sobreviver assim. A torre da Rapunzel, ela tinha uma saída, mas emocionalmente ela não sabia que podia usá-la. E esse é um detalhe muito importante, porque muitas vezes a saída existe antes da coragem. A oportunidade existe antes da confiança. O caminho existe antes da presença. Mas nós estamos esperando sentir segurança para depois agir. E eu vou dizer uma coisa: a segurança não é uma sensação, a segurança é uma decisão. Então você decide se sentir segura para ir. E aí você começa. E aí você percebe que consegue. E o seu cérebro então registra uma nova experiência. E pouco a pouco, aquilo que antes parecia assustador começa a se tornar possível. Esse é um conceito importante que a gente chama na ciência como neuroplasticidade. O nosso cérebro, ele não é uma estrutura física fixa. Ele é uma experiência que muda. Ele muda conforme a experiência. Então, cada vez que você faz algo novo e sobrevive, seu cérebro aprende. Cada vez que você coloca um limite e percebe que o mundo não acabou, seu cérebro aprende. Cada vez que você se posiciona e continua sendo amada, seu cérebro aprende. Cada vez que você tenta algo novo e consegue lidar com o desconforto, seu cérebro aprende. E é assim que a torre começa a perder a força. Não necessariamente derrubando tudo de uma vez, mas criando pequenas experiências de liberdade. Talvez você esteja imaginando, Jo, eu preciso mudar minha vida inteira. Não precisa. Às vezes sair da torre começa com uma escolha pequena. Mandar uma mensagem, dizer um não, fazer uma inscrição, abrir uma conversa, publicar algo, pedir ajuda, começar um projeto, encerrar uma situação, marcar uma consulta, dizer eu quero ou talvez eu não quero mais. A liberdade raramente começa com grandes discursos, mas ela começa com as pequenas decisões repetidas, repetidas, repetidas. Existe uma outra parte da história da Rapunzel que sempre chama a atenção. Quando ela finalmente sai da torre, ela sente alegria, mas ela sente culpa. Ela sente liberdade e ela também sente medo. Ela sente entusiasmo, mas ela tem ansiedade também. Isso tudo vem ao mesmo tempo. E isso tudo é extremamente humano, nós somos assim. Nós imaginamos que quando nós tomamos uma decisão certa,
a gente vai sentir apenas paz. Mas não é assim. Eu lembro quando saiu o nosso visto para a Austrália, né? A gente recebeu o sim, podem vir para a Austrália. Eu chorei, mas eu chorei. Foi um choro de alegria, mas foi um choro de medo. Eu senti muito medo. Foi um choro de saudade. Eu senti muita saudade por tudo aquilo que eu ia deixar para trás. Eu senti aquela excitação do novo. Eu senti que meu sonho estava se realizando. Finalmente eu ia morar fora do país, eu ia migrar para outro país, eu ia aprender inglês. Eu chorei de desespero por todas as coisas que eu precisava deixar para trás, vender. Eu chorei por todas as memórias que eu não ia fazer mais. Eu chorei porque eu sabia que eu ia ficar longe da minha família, dos meus amigos, e que a minha jornada na Austrália, ela ia ser longa. Eu vou chorar também quando a gente conseguir a nossa cidadania. Eu vou chorar muito, porque vai passar todo esse filme na minha cabeça. Toda decisão tem uma consequência. Toda decisão tem uma consequência. Então, quando você toma uma decisão, mesmo que seja, né, a decisão certa, eu também não acho que existe a decisão certa. Existe a decisão. E o fazer dar certo é muito da sua responsabilidade, né, da minha responsabilidade. Então, fazer a decisão traz medo. Terminar um ciclo necessário traz saudade. Escolher você talvez faça você se sentir culpada. Seguir em frente talvez faça você se sentir insegura. E as emoções contraditórias não significa que a decisão está errada. Só significa que você é humano. E talvez tenha ensinado que crescimento não precisa necessariamente parecer com confiança. Crescimento às vezes traz temor, traz dúvida. É aquela coisa, eu não sei o que vai acontecer agora. Eu não sei, mas eu sei que eu não posso continuar exatamente onde eu estou. Isso já é suficiente para começar. Quero que você pense qual a torre que está na sua vida hoje. Um relacionamento, um emprego, talvez a identidade, talvez um papel, talvez uma crença, talvez uma rotina, talvez seja uma necessidade de aprovação, talvez seja uma versão antiga, talvez exista algo que um dia protegeu você, mas hoje impede a sua expansão. E talvez quando criança você tenha aprendido que ficar quieta era o melhor para evitar conflitos. Isso protegeu você lá atrás. Mas hoje impede você de se posicionar. Talvez você tenha aprendido a não depender de ninguém. Isso protegeu você. Mas hoje impede intimidade. Talvez você tenha aprendido a controlar tudo e isso trouxe segurança. Mas hoje você se sente exausta. Talvez você tenha aprendido a não arriscar e isso evitou algumas dores. Mas também evitou algumas possibilidades. Percebe que não precisamos odiar as nossas torres. Muitas delas foram construídas para nos proteger.
Então nós podemos até agradecer. Obrigada por ter me protegido quando eu precisei. Mas depois disso, você pode dizer: eu agora posso escolher diferente. E eu quero propor uma imagem para você, uma imagem que existe uma torre dentro de você. E no alto dessa torre tem uma versão sua olhando pela janela. Ela vê uma vida possível. Talvez ela veja liberdade, talvez ela veja amor, talvez ela veja prosperidade. Talvez ela veja uma versão sua mais autêntica. E ela sente vontade de sair, mas ela tem medo. Agora, imagine que você sobe até lá, segura a mão dela e diz: bem, você não precisa saber tudo, você só precisa dar o primeiro passo. E talvez isso seja o que sua vida está pedindo. Não um plano perfeito, não garantia, não certeza, mas movimento. Existe uma frase que resume muito bem essa história. Aquilo que protegeu você ontem pode estar te prendendo hoje. E amadurecer também é aprender a perceber essa diferença. Então, antes de terminar esse episódio, eu quero deixar uma pergunta, mas não responda rápido. Leve ela com você. Observe a sua rotina, observe as suas escolhas, observe aquilo que você chama de segurança e pergunte: o que hoje parece segurança, mas está impedindo a minha expansão? E talvez você descubra que algumas paredes da torre já nem existam mais. Só existe o hábito de continuar vivendo lá como se elas existissem. E talvez a vida esteja esperando exatamente isso, que você perceba que a porta está aberta, que você não precisa derrubar a torre inteira hoje, mas que você pode atravessar a porta, dar um passo, depois outro, até perceber que o mundo lá fora não é apenas perigoso, ele também é cheio de possibilidades, possibilidades que talvez você nunca conseguiria enxergar da janela. Até o próximo episódio do Dose Diária. E hoje, quando você tiver medo, você pode dizer: segurança também é confiar que eu consigo lidar com aquilo que eu não conheço. Um beijo de luz. Tchau, tchau.